Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciando o nosso último encontro deste ano, nesse último dia deste ano de 2025, queremos nos agradecer, Pai, pela vida, agradecer por este ano, por todos nós, em que perseveramos na luta pelo nosso progresso, pelo conhecimento, sempre agradecendo a vós, agradecendo a Mestre Jesus, que conosco sempre está. E assim, com o Evangelho, Joana de Ângeles, estaremos iniciando um novo ano, perseverando na fé, na certeza sempre do bom caminho. Por isso, Senhor, nessa noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite a todos, boa noite, queridos amigos, boa noite a todos nós que estamos, então, com a graça de Deus, encerrando este ano de 2025, né? Um ano de muita luta, conquistas, um ano, às vezes, de patinação, mas prosseguimos. Sempre não nos esqueçamos jamais de agradecer a Deus por aquilo que coloca em nosso caminho, por nossas vitórias, por nossos aprendizados, por nossas famílias, enfim, por todos nós. Então, eu e Célia aproveitamos já esse momento inicial para desejar a todos vocês um maravilhoso ano de 2026, que possamos sempre estar juntos, né? Aqui perseverando em nossos encontros e sempre aprendendo um pouquinho mais. É tão bom ouvirmos o Evangelho com suas explicações, orientações, também Joana de Ângeles, para todos nós. E é isso. Cumprimentamos então a vocês, cumprimentamos o Carlos Santana, Bárbara Santana Néria, Gidélia Lima, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, que vocês perseveram conosco, nos nossos encontros, ouvindo, aí, deixando sempre seu boa noite, a gente que agradece essa participação, esse incentivo, para que a gente continue sempre trazendo essas orientações que são tão importantes para nós, para todos os nossos dias, né? E vamos então, aqui nos espera hoje, e hoje nós iniciamos as preces, ouvimos e falamos do Pai Nosso por 3 dias juntos. E vamos começar então as preces. Mas vamos começar também pedindo, dentro da doutrina, por aqueles que trabalham na doutrina, auxiliando nossos irmãos espirituais que necessitam, muitas vezes sendo a sua voz, muitas vezes sendo e trazendo a escrita deles, representando também em desenhos, enfim, procurando auxiliar, que são os nossos amigos médiuns, os trabalhadores das casas espíritas, né? Que muitos são sempre, por gostarem, por acreditarem, trazerem aquilo que a notrícia traz, muitos são frequentadores, e são, sim, considerados espíritas. Não é preciso ser médium, não é preciso ser um dialogador para ser um espírita. É preciso simplesmente adotar os parâmetros que a doutrina nos traz, mas mais do que a doutrina, são os parâmetros que Jesus trouxe para nós, nada além disso. Então, vamos orar pelos médiuns que trabalham no atendimento espiritual a todos os nossos irmãos que assim necessitam. E nós temos então, como toda prece assim tem, temos o prefácio e na sequência a prece propriamente dita. O prefácio é uma introdução, né? Então, nosso abraço, boa noite também para a Alessandra Branco, também conosco, né? Assídua, como sempre, um grande abraço a todos vocês. E o prefácio, a respeito da oração que podemos fazer aos médiuns, diz o seguinte. Vou baixar um pouquinho. Aí, né? O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade.
É com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra. E a mediunidade se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições. Entre os homens, entre as mulheres, entre as crianças, entre os velhos. É um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, lhe deu a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de conduzi-lo no caminho do bem e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para o seu adiantamento, nem para favorecer sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria, como um ato sacrílego, fazer um divertimento e uma distração, para si e para os outros, de uma faculdade dada com um objetivo tão sério, e que o coloque em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve ele próprio crescer moralmente e abster-se de tudo que possa desviá-lo do seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem, por vezes, de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar em conduzi-los ao bem, mas se encontram corações endurecidos, e se seus avisos não são escutados, eles se retiram, e os maus têm, então, o campo livre. A experiência prova que entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. E temos aqui a prece pelos médiuns, que diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso, permite aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de crer-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade com respeito aos outros médiuns. Se estou induzido em erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica em reconhecimento e tomar para mim mesmo e não para os outros os conselhos que quererão me ditar os bons espíritos. Se estou tentado em abusar do que quer que seja,
ou de me envaidecer da faculdade que vos aprove me conceder, eu vos peço uma retirar, antes de permitir que seja desviada do seu providencial fim, que é o bem de todos e meu próprio adiantamento moral. Esta é a prece endereçada aos médiuns, ou seja, a prece que os médiuns, e assim o são, devem procurar fazer. Porque pede a assistência do Pai, na realidade, nós vimos pela prece, para o bom desenvolvimento das suas atribuições, das suas funções. E aí nós podemos considerando o médium nos mais diferentes tipos de mediunidade, psicofonia, psicografia, pictografia, enfim, né? Também aqueles que conversam nas reuniões mediúnicas, os dialogadores também. Então pedir assistência para que possa tudo ser feito dentro do bom caminho, sem o envaidecimento, sem o orgulho, que muitas vezes pode acontecer, né, entre os médiuns ou com os médiuns, por eventual deslumbramento no exercício da sua abençoada missão. Então, meus amigos, como vimos inclusive no prefácio, é muito importante que o próprio médium tenha esse cuidado, o cuidado de se preservar para que possa exercer dignamente essa bênção dada a todos aqueles que, sim, podem exercer essa nobre missão de ser um médium. Mas o que a gente observa também, a realidade é essa, que muitos que têm a mediunidade em si, que têm muitas vezes até evidência, e esse que é o grande, vamos dizer, entre aspas, problema desses, que muitas vezes não acreditam no Espiritismo, mas têm essas sensações, têm visão, têm a sensação, e por não acreditar, e muitas vezes por sentir medo, não procuram, né, uma casa espírita para uma orientação, para um aprendizado, para que tenha segurança com relação à manifestação que a eles foi dada ter. Né? E que, claro, devem assim continuar, mas é preciso que tenha a segurança. E muitos, infelizmente, não vão atrás, não querem, né, saber por medo ou qualquer outra situação que é particular a cada um. Mas a informação ela é extremamente necessária, até para dar uma tranquilidade para a vida desses que têm manifestações mediúnicas e que não procuram as casas espíritas para se informar, para se esclarecer e para adquirir a segurança. Se assim também, claro, desejar, no exercício prático da mediunidade, porque sempre haverá campo e haverá trabalho para os nossos irmãos, para aqueles que têm essa mediunidade mais ostensiva, como se diz, para o bom trabalho nas casas espíritas. Né? E não há nada de extraordinário, vamos dizer assim, dentro de uma casa espírita, mas especialmente a essas, né, que seguem as orientações do Allan Kardec em seus livros. Ele foi o codificador da própria doutrina em si, foi trazida pelos espíritos e tantas orientações e explicações. E não há nada de absolutamente extraordinário. Como ali diz, é um exercício, pura e simplesmente pelo aprendizado da bênção que o Pai, assim, nesta encarnação, trouxe aos nossos irmãos que têm essa faculdade, né, mediúnica mais desenvolvida. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma. Né? Eu não sou médium vidente, eu não sou psicofonia, psicografia, pictografia, quer desenhar, quer escrever, quer falar, né, o audiente, o ouvidente, eu não tenho nada disso. Mas eu simplesmente acredito piamente tudo aquilo que a doutrina nos dá, tudo aquilo que os livros, a codificação de Kardec procura nos trazer, que é orientação, é esclarecimento. Né? E esse esclarecimento é extremamente consolador e para o nosso aprendizado do dia a dia de tudo aquilo que nos acontece. E como nós sabemos, nada acontece por acaso. E como o nosso mestre mesmo já disse, nenhuma folha sequer cai de uma árvore sem que o nosso Pai saiba e assim o consinta. Então ele sabe tudo o que acontece conosco, então a nós cabe sim confiar em seus desígnios e procurar o esclarecimento necessário para aquilo que muitas vezes acontece conosco e nós não temos a mínima noção do porquê que acontece. E às vezes
de uma forma bem sistemática. Mas a doutrina está aí para ouvir, para esclarecer também e para procurar, assim, melhorar até a qualidade de vida para esses nossos amigos e irmãos que têm a chamada mediunidade ostensiva. Ok? Então é isso. Então, nosso abraço aí a todos vocês e vamos ver já então o que Joana de Ângeles tem a nos dizer hoje. E encerrando o ano, ela vai falar para nós uma coisa muito importante, né? Que infelizmente muitos não dão a devida importância, que é extremamente triste, que é extremamente ruim para o próprio desenvolvimento do ser humano, para o nosso próprio desenvolvimento, para que nós consigamos ampliar a nossa capacidade de pensar, para que a gente possa entender melhor as coisas que acontecem no mundo, para que nós tenhamos um melhor discernimento de tudo. Então, Joana de Ângeles nos convida hoje à educação. Pois é o convite à educação. Uma educação tão penalizada por muito tempo aí, né? Infelizmente, e que tem seus reflexos na própria evolução da economia, na evolução tecnológica, uma vez que não dão lá muita importância para a educação, por motivos aos quais nós bem sabemos, né? Mas vamos ao convite à educação de Joana de Ângeles. Ela fala para nós de uma maneira bem clara e diz o seguinte: tarefa de todos nós, a educação. Ajusta-se a peça na engrenagem a benefício do conjunto. Harmoniza-se a nota musical em prol do poema melódico. Submete-se o instrumento ao mistério ao que se destina. O esforço pela educação não pode ser desconsiderado. Todos temos responsabilidades no contexto da vida, nas realizações humanas, nas atividades sociais, membros que somos da família universal. Ninguém consegue realizar-se isolado. Ignorância representa enfermidade carecente de imediata atenção. O trabalho educativo, por isso mesmo, impõe incessantes contribuições, exigindo valiosos investimentos e sacrifício a benefício do conjunto. Educa-se sempre, que se pense fazê-lo ou não. Da mesma forma que a imobilidade seria impossível, a inércia humana e a indiferença são apenas expressões enfermiças. Mesmo nesses estados de inércia, como ela aqui diz, ou da indiferença, criam-se condicionamentos que geram hábitos, educando-se mal. Em tais circunstâncias, os que se fazem nossos cômpares. A anarquia, que destila vapores alucinantes, conduzindo à estranhice, fomenta estados de vandalismo, que é uma educação perniciosa. A ordem dispõe-se à disciplina, que promove a equidade, atendendo à justiça, a educação edificante. A educação, assim examinada, traslada-se dos bancos escolares para todos os campos da atividade, fazendo que todos nos transformemos em educadores, vinculados sem dúvidas àquele que se nos transformam em seguidores, conscientes ou não, aprendizes conosco dos recursos de que nos fazemos portadores. Jesus, o educador por excelência, deu-nos o precioso legado vivo de sua vida, que é sublime lição de como ensinar sempre e incessantemente, produzindo saúde, harmonia, esperança em volta dos passos. E o Espiritismo, que nos concita a incessante exame educativo de atitudes e comportamentos, conscientiza-nos sobre a responsabilidade de que, mediante a educação correta, chegaremos ao fanal da caridade perfeita. É Joana de Ângeles falando para nós
sobre educação. E eu vou repetir aqui um parágrafo, né, que é bem atual, muito atual. Esse livro já é escrito há algum tempo. E diz o seguinte: a educação assim examinada traslada-se dos bancos escolares para todos os campos de atividade. Todos nós passamos por bancos escolares. Nós que somos mais velhos passamos por bancos escolares de uma maneira diferente do que é hoje, né? A gente sabe muito bem disso. E ela diz: fazendo que todos nos transformemos em educadores. E todos somos educadores, querendo ou não. Quais foram os nossos primeiros educadores? Antes mesmo de passarmos pela escola, antes, né, de qualquer coisa. No meu tempo, sei lá, o jardim da infância. Você ia lá também já bem grandinho, né? É bem grandinho. Mas você já entrava direto lá no primeiro ano, aquele tipo de coisa. Então, qual que é o primeiro educador até você ir para uma escola com o objetivo de ensinar as coisas da vida? Foram nossos pais. E o que eles nos ensinaram? Aquilo que eles aprenderam. Que aprenderam dos pais dele, que a vida também ensinou a cada um deles, segundo as possibilidades de cada um. Né? E como diz aqui, como ela diz, nós nos transformamos em educadores vinculados, sem dúvida, àqueles que se nos transformam em seguidores, conscientes ou não, aprendizes conosco dos recursos de que nos fazemos portadores. Então aqui ela já fala dos chamados seguidores. E os seguidores vão aprender com aqueles que eles seguem. Né? Essa é uma realidade. Nós somos seguidores de nossos pais, aprendemos com eles. Mas muitos hoje dizem que a própria escola tem que ensinar tudo, até a educação para a criança. Né? Na realidade, isso daí tem que começar já desde pequenininho com os pais. Claro, não tem outro. A escola tem todo um processo também de desenvolvimento, de acompanhamento, questão psicológica, social, etc, etc. Mas o germe da educação, limites e essa questão de socialização já começa em casa, não tem outro jeito. E vamos ser seguidores de nossos pais o resto da vida. E durante esse resto de nossas vidas, vamos ser seguidores de outras pessoas, por aqueles que elas influenciaram em nossas vidas. Né? Bons exemplos que seguimos, mas hoje tem tudo isso de seguidor, de rede social, e nem sempre, né, são os mais adequados para ensinar alguma coisa, ou às vezes seja lá o que for. Mas enfim, cada um tem o seu caminho, cada um tem suas escolhas, o livre-arbítrio é isso daí. Mas a educação ela é fundamental para todos nós, porque permite que nós ampliemos a nossa capacidade cognitiva, de aprendizado, de conhecimento. Né? Que dificuldade, muitas vezes, quando morando em cidades menores, nunca, por exemplo, foi uma grande cidade, imagine-se lá um tanto quanto perdido. Né? Chegava na época, que era anos, chegando na estação rodoviária, e agora, para onde que eu vou? Se eu não pegar um táxi aqui, ou não souber pegar um, para onde que eu vou? Onde que eu vou achar essa rua? Hoje os tempos mudaram. Mas as dificuldades, quando há mudança, elas existem. Então a gente precisa sempre estar preparado para mudanças, para adversidades, para tropeços, para deslizadas. E é isso que a vida vai nos ensinando. Então, que tenhamos bons professores para também sermos bons professores. Que queiramos ou não, eu sempre disse isso, né? Todos nós somos professores e aprendizes. Todos nós. Às vezes não temos a habilidade de ensinar, de falar, né? De ali trazer o conhecimento pela palavra, por isso, por aquilo. Mas podemos e somos, não nos enganemos, professores, sim, por aquilo que nós fazemos, pela maneira como nós nos comportamos, especialmente para os menores, para as crianças, especialmente os pais que convivem com crianças pequenas, porque elas vão aprendendo, elas vão vendo, elas vão ouvindo, guardando aquilo que é o ambiente lá. Né? E se não há, vamos dizer assim,
limites para todos os desejos que a criança deseja mesmo, né? Os valores dela estão em formação. Se não há limites impostos, elas vão levar isso para o resto da vida. Depois os pais vão reclamar com quem? Né? Então precisamos sim nos conscientizar da importância da educação, que pode ser direto do banco escolar e que é intrínseca a essa realidade dentro da própria casa. E que nosso Pai nos auxilie, né? Como diz aqui Joana de Ângeles, para todos nós termos a qualidade no aprendizado, a qualidade no ensino. É isso, meus amigos, essa mensagem de encerramento, né, do ano. E vamos então cumprimentar os aniversariantes, que olha, temos dois, o Bruno Pérez e a Tuilara Borodski. Olha aí, parabéns para vocês dois aniversariantes de hoje, com as bênçãos do Pai. E amanhã, olha só, iniciando o ano, temos vários aniversariantes, né? Que maravilha. Sempre o aniversário deles é comemorado com festas e reuniões familiares e amigos, etc. Um abraço, Sônia Martins também conosco. Amanhã aniversaria Rogério Antonello Pontiero Regi, amigo nosso, sobrinho lá da minha irmã, lá de Rio Claro, né? Que quando eu tive um problema de saúde aí, 23 anos atrás, né? Nos acolheu em sua residência, foi uma maravilha, uma pessoa extraordinariamente boníssima. Então eu e Célia, um beijo pro Regi aí, com muita saúde aí, eu em São Paulo, que deve estar com, que Deus abençoe sua caminhada aí, firme e forte sempre, um grande abraço nosso. Também aniversário amanhã do Micael Bongardi, aniversário do Carlos Vieira, que a gente conhece também, da Luziene Carvalho, Ana Rosa Moreira, Lu Moreira, né? Que é o Lu Moreira do Edu, lá que estava conosco no centro. Então, nosso cumprimento. Joel dos Santos, Mauro Amaral, também Anania Some. E amanhã seria aniversário de um amigo nosso que faleceu ainda este ano, não faz muito tempo, que é Ivair. Ivair faria aniversário amanhã, mais um ano, mas já está no plano espiritual, amparado, sendo conduzido. Então a gente manda para ele, né, o nosso carinho, o nosso pensamento positivo, a nossa alegria por termos desfrutado bons momentos, uma grande pessoa que ele sempre foi. Grande abraço a todos nós também para você, Ivair, nos páramos celestiais, como diz aí o nosso prezado Dr. Jaime, levando então a nossa vibração positiva, amorosa, uma vibração, boas energias para você. E para todos vocês que aniversariam também. Abraço coração a coração e que Deus os abençoe, fortalecendo sempre, iluminando, e que essa luz seja fundamental para fazer nascer as boas sementes que vocês precisam, devem e plantam, claro, para colher bons frutos, que a colheita sempre vem. Grande abraço para todos vocês, as bênçãos do nosso Pai. É isso, amigos, olha que maravilha. Então vamos agradecendo a presença de todos vocês nesse encerramento, né? Hoje é um dia de correria em casa, é familiar, é amigo que vem, é isso e aquilo. Então vamos encerrando, deixando essa vibração amorosa e positiva com todos vocês. Vamos para o nosso momento de prece, vamos pedir também por nossos amigos. No encerramento do ano, nada melhor do que pedir ao nosso Pai por todos aqueles que precisam. Vocês em seus lares vão mentalizando amorosamente todas as pessoas que querem levar seu nome e suas recomendações ao Pai Celestial. Vamos orando também pela Lisiane Pérez Garcia, pela Isadora Pérez Garcia, Luziane Serra, aliás, Maria Ângela Anabela, Lênice de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio Muniz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Faciola, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Colucci, Vanini Colucci, Williana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cílio Paulo, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Basso, Maurício Barros, Isabela Esferra, também o Gustavo Piloto, Andreta, Jéssica, Svensson, Claudemir Ruiz, Jandira, Vieira Furlan, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, a Bárbara Comete, a nossa irmã Tercília Antonelli Rio Claro, um beijo para ela, também pelo Antônio Donizete Neves, recuperação da Sônia Martins, né, também do Maurício, recuperação do nosso querido Ivonete Bonacurino, nosso amigo André, e muita luz para todos nós na nossa caminhada, iniciando um novo ano,
e ficando com todas as memórias de 2025. Vamos lá então? No início, tranquilizando corpo e mente. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles Filii, ad te suspiramus, clementis et plentes, in ac lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e assim, mais uma vez, reunidos em Seu nome, Pai, vos agradecemos, vos louvamos. Agradecemos a Mestre Jesus por estar sempre conosco. Nesse especial dia, nosso último dia deste ano, queremos, Pai, Mestre Jesus, agradecer a vós todos por sempre estarem conosco, auxiliando em nossa caminhada, tantas vezes difíceis, com grandes problemas, mas também com muitos momentos de alegria, por podermos estar juntos como neste abençoado momento. E assim, Pai, felizes por mais uma vez estarmos juntos sob suas bênçãos, levamos a vós nosso louvor, mas também nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo como sempre pelos aniversariantes desses dias, pedindo pelos pais, por todos aqueles que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, pedindo por nossos entes queridos, familiares e amigos, pedindo por esses que estão nos deixando nesses dias, uma vez cumpridos aqui a sua caminhada. E sim, que suas bênçãos estejam sobre esses irmãos que aqui pedimos, demos os nomes, por esses irmãos que em nossos lares mentalizamos, levando a vós suas necessidades, que conheceis também, mas levando também as necessidades de nossas famílias, a quem pedimos abençoar. Todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo, tantos em grande sofrimento. Ilumina assim a mente, o coração dos dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo que necessita, abençoando a todos, abençoando nossos irmãos à procura do trabalho tão necessário, os nossos irmãos que nos dão o trabalho, e dos nossos irmãos que valorizam o trabalho tantas vezes arduamente conquistado. Pedimos sim em nosso coração que abençoeis as nossas casas de oração, onde seus filhos, Pai, vão vos louvar, vos agradecer, felizes. E mais uma vez pedimos por esses nossos irmãos que estão chegando, vindo ao mundo, por nossas crianças, por nossos jovens, por nossos adolescentes, que sim devem trabalhar para modificar este mundo para melhor, melhor do que é hoje, e que juntos consigamos, baseados sempre no perdão, no amor, no respeito, na caridade, na paciência, tolerância, indulgência, fraternidade, possamos trabalhar juntos e recuperar este planeta que criastes para nós e nós, na nossa ignorância, na nossa ganância, tantas vezes já prejudicamos. E felizes, levamos a vós a abençoada oração que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder e a glória pela eternidade. E nós, humildemente, seus filhos, pedimos teu amor, a tua paz, tua luz, tua misericórdia,
que se estenda a todos nós, nós reunidos e seus filhos encarnados e desencarnados, onde estiverem, como estiverem, dispersos por este mundo, em seu planeta, em seu universo. Seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais venham sobre todos nós. Sim, equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, harmonizando nossa mente. E que a harmonia que sentimos, levemos aos nossos lares e distribuamos aos nossos irmãos. Por isso ainda pedimos por nossos anjos guardiães, por nossos bons espíritos, por nossos irmãos que se perderam no caminhar. Abençoa todos no retorno ao caminho do bem. E sim, Pai, agradecemos por este abençoado ano que vencemos. Pedimos sua força, seu amor para este ano que estamos iniciando e que possamos ter melhores resoluções, que possamos trabalhar melhor, educar melhor, escolhermos melhor nossos educadores, para que possamos crescer juntos, sempre levando como lema aquele que seu filho, nosso irmão, nos trouxe, dizendo: ama o próximo como a ti mesmo. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, queridos irmãos, agradecemos ainda isso, a participação, né, do Fábio Fidelis, também está sempre conosco, a todos vocês que estão conosco, que vão passar por aqui, dar uma espiadinha, que já passaram, que deixaram o seu boa noite, que deixaram o seu abraço, seus votos de feliz ano novo. Queremos agradecer a todos vocês por este ano, mais uma vez, passados juntos. Vários anos já se passaram, temos mais este ano, conseguimos, com a sua graça, né, Pai, superar juntos. E vamos superar aqueles que vierem pela frente, porque o amor nos une, o amor constrói, o amor edifica, formando barreiras insuperáveis para aqueles, por um motivo ou outro, desejam não tão bem a cada um de nós, mas desejamos sempre o bem, sempre o amor, sempre o progresso, sempre a evolução a todos os nossos irmãos. Por isso, eu e Célia aqui agradecemos a vocês, mandamos um beijo muito grande, aquele abraço coração a coração a todos vocês, com a nossa homenagem, nosso carinho. Marcamos um novo encontro para depois amanhã, na sexta-feira, já em 2026, com a graça do Pai e juntos mais uma vez. Então, tenham todos uma linda noite, uma ótima reunião com a família, tenham todos um maravilhoso início de ano juntos, que o amor esteja sempre presente na vida de todos vocês, na vida de todos nós, agora e sempre. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, seja sempre conosco, nos unindo para todos sempre. Que assim seja, né, amado Pai? Fiquem todos muito bem e até sexta-feira, e mais uma vez, feliz 2026. Um grande abraço carinhoso para todos vocês. Obrigado. Tchau.